Bom, para a gente proteger uma edificação ou um espaço da radiação solar, seja utilizando os elementos construídos ou utilizando a vegetação, é necessário a gente determinar e conhecer a posição do Sol para esse local em questão, na época do ano em que a gente deseja barrar os seus raios diretos. Assim, a gente pode recorrer a algumas noções de geometria da insolação, que vai possibilitar determinar graficamente os ângulos de incidência do Sol em função da latitude, da hora e da época do ano. Bom, vocês já devem ter visto, né, no videozinho que eu deixei para vocês, sobre os movimentos da Terra. Então, relembrando um pouquinho e entendendo melhor como que funciona a incidência da radiação solar e essa distribuição na Terra. Vocês viram que os principais movimentos, principais da Terra são o movimento de rotação, que é o movimento que a Terra faz em torno de si mesma, do seu eixo imaginário, e que essa duração, esse movimento é de 24 horas. E o movimento de translação, que é o movimento elíptico que a Terra realiza ao redor do Sol. E esse movimento dura aproximadamente 365 dias e 6 horas. E aí vocês viram também que esses movimentos interferem na forma como a Terra recebe a incidência de radiação solar e então define as estações do ano. Bom, mas aí nós temos, o que importa aqui bastante pra gente é a trajetória aparente do Sol. Como assim? A gente pode tomar como base um observador A, né, situado em uma determinada latitude. Então, aqui, esse pontinho, né, ilustrando esse observador, em uma latitude qualquer da Terra. A Terra, para essa pessoa, vai aparecer como sendo um grande plano. E ao olhar para os corpos celestes, ele vai ter a impressão de que se situa em uma superfície esférica, da qual ele é o centro. Tá? Então, é como se fosse uma superfície plana e ele estivesse no meio dessa superfície, certo? E aí, olhando para cima, como se tivesse essa esfera celeste que fosse mais arredondada, né? Essa superfície imaginária, onde os astros são representados por suas projeções, é essa esfera celeste, que eu acabei de falar, e a intersecção dessa esfera celeste com o plano horizontal, no qual o observador se imagina apoiado, é a linha do horizonte. Tá? Então, essa linha aqui, como se fosse até onde ele enxerga, né, ao final desse plano, é a linha do horizonte. Esse observador, localizado em um ponto qualquer da superfície do globo terrestre, vai ter a impressão de que é o Sol que se movimenta ao redor da Terra ao longo do dia e do ano. O movimento diário do Sol é percebido na esfera celeste como uma circunferência. Isso é decorrente dos movimentos de rotação e translação da Terra e também da inclinação do eixo da Terra em relação ao plano da elíptica. Esse efeito é denominado trajetória aparente do Sol. Então, a sensação que essa pessoa tem, esse observador, né, poderia ser qualquer um de nós, é que o Sol está se movimentando e nós, na Terra, né, essa pessoa está parada. Então, se tem uma percepção de que o Sol está nascendo em determinado lugar, que ele está se movimentando, que ele fica acima e que em determinado momento ele vai se pôr. Ele vai sumir se movimentando. Então, um observador situado em um local do globo terrestre verá o Sol se mover ao redor da Terra, variando de posição em função da época do ano e da hora do dia. Considerando-se um determinado instante fixo, a inclinação dos raios solares vai ser diferente para observadores situados em latitudes distintas. Tá? Isso é bem importante. Na latitude 0 graus, na linha do Equador, a duração dos dias é igual à das noites para um observador localizado nessa linha do Equador. Na latitude 23 graus e 27 minutos, no Trópico de Capricórnio, para essa situação geográfica, o Sol apresenta a peculiaridade de estar a pino no solstício de verão, ao meio-dia,
ou seja, a altura solar é a máxima possível, 90 graus. Tá? Então, bem próximo de Jardim, né, que nós temos uma latitude de 21 graus, o Sol vai estar quase a pino no solstício de verão. Tá? Em Maringá, por exemplo, existe essa situação, porque o Trópico de Capricórnio corta a cidade. Então, exatamente no dia 21 de dezembro, ao meio-dia, o Sol fica a pino, ou seja, formando 90 graus Celsius com o plano. A localização no Sol na abóbada celeste pode ser identificada através de dois ângulos bastante importantes. Um deles é a altura solar e o outro é o azimute. O azimute, representado pela letra A maiúscula, é o ângulo que a projeção do Sol faz com a direção norte. Tá? Então, deixa eu só voltar nesse outro desenhozinho aqui para vocês entenderem melhor. Então, é como se a gente tivesse aqui esse plano, aqui no meio está o observador, tá? Aqui está o norte e aqui está o sul. Então, o observador, ele está vendo o Sol fazendo esse movimento, tá? Então, aqui, por exemplo, esse movimento aqui é do dia 21 de dezembro, solstício de verão, tá? Então, o Sol ele vai nascer para essa situação aqui, que é uma latitude bem próxima de 23 graus, entre o norte e o sul, vai ficar a pino, né? Quer dizer, vai formar 90 graus aqui com esse observador e vai se pôr entre o sul e o oeste, né? O sudoeste. Então, nasce no sudeste e se põe no sudoeste. Essa trajetória aqui do meio equivale à trajetória dos equinócios, 21 de março e 21 de setembro. Então, nasce aqui e se põe lá. E aqui, junho, 21 de junho, solstício de inverno, quando ele está nascendo mais para nordeste e se pondo a noroeste. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma altura solar bem baixa, tá? Que eu já vou mostrar ali na especificação para vocês. E a gente tem um ângulo de azimute, que vai ser a projeção, então, desse ângulo em relação ao norte. Já vou mostrar aqui de novo, que era o que eu queria mostrar. Então, aqui para vocês entenderem melhor. O norte, né? E aqui a projeção. Então, o Sol está lá em cima e ele vai formar um ângulo com esse observador. Tá? Então, é como se eu pegasse esse ponto do meu observador e ligasse até o Sol. Tá? Projeto isso ortogonalmente no plano. Dessa projeção, eu vou ter um ângulo do norte com a projeção, que é o azimute. Tá? Conforme for passando a hora do dia, o Sol ele vai vindo mais para próximo aqui do norte, até que vai chegar uma hora, no meio-dia, que esse azimute vai ser zero, porque o Sol vai estar vindo exatamente daqui, tá? E aí depois ele vai continuando, aumentando de novo até o Sol sumir. E depois nós temos a altura solar. Já a altura solar é esse ângulo aqui que o Sol faz com o plano horizontal, tá? Então, vocês devem conseguir imaginar que essa altura solar, ela é bem menor, por exemplo, logo nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas do dia, e maior próximo ao meio-dia. Da mesma forma, para a nossa latitude aqui, a gente tem uma situação de que essa altura solar ela é maior no período do verão e bem menor no período do inverno. Tá? Depois a gente vai olhar melhor o gráfico para entender isso um pouco melhor. Então, ambos os ângulos variam conforme a latitude do local, a hora do dia e o dia do ano. Então, aqui dá para ver bem certinho isso, ó, que eu estava tentando explicar lá naquele outro gráfico. Aqui a gente consegue ver os ângulos para um raio de sol às 10 horas da manhã, no equinócio. Tá? Então, nós temos aqui a casinha, como se fosse um observador, nesse plano, certo? Aqui a abóbada celeste.
norte, sul, leste e oeste. O Sol está vindo daqui, tá? Então, o que eu faço? Eu vou pegar onde está o Sol e vou ligar até o meu observador ou a minha edificação, certo? Isso aqui eu consigo fazer um ângulo, descobrir qual que é esse ângulo aqui, e esse ângulo equivale à minha altura solar. Projetando essa linha lá no plano, eu tenho um ângulo que é formado com o meu norte, e esse ângulo equivale ao azimute. Tá? E aí ele vai mudando conforme vão passando as horas. Então, aqui, por exemplo, nós teríamos próximo a 7, 8, 9, 10. Quando chegar em 12, o azimute vai ser 0. 14 vai aumentando de novo, tá? E observem que quando chegar, por exemplo, às 12 horas, a altura solar também vai ser maior. Lá mais próximo das primeiras horas da manhã, né, olha, esse ângulo seria esse aqui da altura solar. Ele seria bem menor também. A projeção, então, horizontal desse raio de sol é o azimute para aquela hora e dia do ano. E o ângulo vertical formado entre essa projeção e o raio de sol é a altura solar. O azimute solar é medido no sentido sempre horário a partir do norte geográfico, que é o azimute zero. Tá, gente? Então, sempre no sentido horário é que a gente vai medir o azimute solar. A altura solar é sempre medida a partir do plano horizontal, 0 graus, até o zenite, 90 graus. Então, a altura solar, ela não pode nunca ser maior do que 90 graus, porque não é possível, né? Então, o maior ângulo da altura solar que vai ser possível atingir é 90 graus. Então, aqui só para vocês terem uma ideia da altura solar mudando conforme a estação. Tá? Para uma dada latitude aqui, nós temos uma situação aqui do Sol para solstício de verão, então temos essa altura, e depois uma outra altura para o solstício de inverno, né? Sendo que essa variação aqui é de 23,5 graus em relação ao equinócio, a altura solar do equinócio. Então, é bem isso que acontece para latitudes próximas a nossas. Vocês devem perceber que, por exemplo, no inverno, é bem mais comum o Sol incidir de forma direta dentro da edificação, né? Porque os obstáculos já não conseguem tanto barrar essa incidência de radiação. Já no verão, não. No verão, o Sol normalmente está mais alto, ele não incide tão diretamente, a não ser nos períodos do início da manhã e do final da tarde. Então, aqui, né, para vocês terem uma ideia, em algumas latitudes, por exemplo, latitude 0, como tem essa particularidade, né, de que o dia tem duração igual da noite. Aqui no caso, então, mostrando para o dia 21 de junho, que é o solstício de inverno, equinócio e solstício de verão. Aqui, 23 graus e 30 minutos, São Paulo, Antofagasta, no Chile, Pretória, na África do Sul, que são cidades que estão nessa latitude. Altura solar para o dia 21 de junho, solstício de inverno, equinócio e, aqui no caso, para o solstício de verão. Claro, gente, desculpa, isso especificamente pro horário do meio-dia, tá? Que aí é só no meio-dia que vai acontecer essa situação. 30 graus, observem que no verão já não tem mais essa situação do Sol estar a pino, né? Porque a latitude já está maior, é como se o Sol estivesse incidindo menos, né? Com uma distância um pouco maior. E aí, então, nós temos aqui para o dia 21, 22 de dezembro, uma altura solar um pouco menor. Ela já não forma 90 graus, ela tem 83,9. E a altura solar também no inverno é menor, né? O que faz com que essas latitudes maiores tenham temperaturas menores também. E aí,
aqui 40 graus sul, Bariloche. Solstício de verão, nós já temos um ângulo de 73 e pouquinho. E no solstício de inverno, o ângulo é de 26,9. Então, essa já é uma região bastante fria, porque tem menos incidência, né, dessa radiação solar. E menos horas também de incidência de radiação. Aqui, para vocês terem uma ideia, é um gráfico que vai mostrar a incidência da radiação solar numa determinada latitude. Então, aqui está mostrando a altura do Sol ao meio-dia em Porto Alegre. Tá? Então, se a gente for observar, né, a maior altura aqui vai ser um pouquinho menos de 85 graus, entre 80 e 85, em janeiro e dezembro. E ela vai diminuindo, né? Então, o equinócio do outono tem uma altura intermediária em março e setembro, sendo que a menor altura, com certeza, vai ser no solstício de inverno, dia 22 de junho. Tá? Quando essa altura solar vai ser próxima de 40 graus, até menos, né? 37 graus. Aqui mostrando a duração do dia, né? Que é muito maior em janeiro e dezembro e vai diminuindo conforme vai se aproximando do solstício de inverno. Quanto mais próximo do solstício de inverno, menor é a duração do dia. E aqui mostrando a radiação no plano vertical no inverno, tá? Então, olha para vocês verem que interessante. Então, aqui em vermelho, mostrando a incidência da radiação na face norte. Ela é menor no começo da manhã e vai ficando bem maior conforme se aproxima do meio-dia. E depois vai diminuindo conforme se aproxima das 17 horas. Na fachada leste, essa incidência ela é bem maior no começo do dia e vai diminuindo conforme se aproxima do meio-dia. Depois do meio-dia, aumenta a incidência na fachada oeste. A fachada sul tem uma incidência direta quase que insignificante. E aqui a radiação no verão. Olha só que interessante. Então, no inverno tem uma incidência de radiação bem maior no norte, né? Aqui já ela é mais constante no norte, no período do verão, e bem maior, bem mais significativa no leste, no período da manhã, e no oeste, no período da tarde. No sul também se mantém um pouco mais constante e é maior também do que no período do inverno. Tá? Isso aqui, gente, é para Porto Alegre, que eu estou mostrando um estudo, mas não muda muito da nossa situação. A gente vai ver depois no gráfico. Então, vamos para as cartas solares. O que são essas cartas solares? São diagramas solares ou cartas que podem ser interpretados como a projeção das trajetórias solares ao longo da abóbada celeste durante todo o ano. A projeção estereográfica é a mais utilizada, que é a que a gente vai utilizar. Então, aqui mostrando, né, o movimento aparente do Sol no hemisfério sul. Para a gente conseguir traçar os diagramas solares, a gente considera a Terra fixa e o Sol percorrendo a trajetória diária da abóbada celeste, variando de caminho em função da época do ano. Nela, a gente vê os limites da trajetória anual, que consistem nos solstícios de inverno e de verão, enquanto a linha do meio indica o equinócio. Tá? Então, aqui, de novo, né, para reforçar isso. A edificação, ou como se fosse o observador, no plano onde tem o norte, sul, leste e oeste. Essa linha aqui mais externa, né, nesse caso que está mais voltado para o sul, é a linha que representa o movimento aparente do Sol no solstício de verão. Aqui em azul, a gente tem a representação do movimento aparente do Sol no equinócio, tanto de primavera quanto de outono. E aqui, em roxinho, mostrando o movimento aparente do Sol no solstício de inverno. Tá? Então, a gente tem esse movimento aqui aparente do Sol e lá no plano essa projeção, aqui na linhazinha em vermelho.
tá? Como se ela estivesse realmente numa projeção ortogonal aqui nesse plano. E aí a gente consegue ver bem certinho, né? Como que o Sol, ele tá nascendo aqui no leste, né? No sudeste, praticamente, no verão. E ele se inclina um pouco mais para o norte. E aí vai se pôr no sudoeste, tá? Já no inverno, ele nasce bem no leste mesmo, né? O equinócio, então, exatamente no leste. Isso, gente, para uma latitude específica. Aqui nesse caso, está mostrando uma representação para a latitude de Florianópolis, tá? Que é um pouquinho maior do que a nossa latitude. Está próxima dos 25, 26, eu já vou reforçar isso para vocês. Então, nessas cartas solares, nós temos várias linhas, né? Além de mostrar as orientações, nós temos linhas que representam, então, essa projeção da trajetória solar, que é essa que eu acabei de mostrar. Nós temos linhas que vão mostrar o azimute solar, linhas que vão nos informar qual é a altitude e linhas que vão nos informar qual que é o horário do dia. Tá? Então, aqui o exemplo da carta solar para latitude 27 graus sul, que é então correspondente para Florianópolis, tá? Então, aqui, vamos olhar essa carta e interpretar o que significa cada coisa. Nós temos essas linhas aqui, que representam o movimento aparente do Sol, tá? Para cada dia. Então, aqui, por exemplo, 22 de dezembro, essa é a projeção do movimento aparente do Sol nesse plano, para um observador localizado exatamente aqui nesse ponto, tá? Então, depois, nós temos 21 de janeiro, 23 de fevereiro, e observem, gente, se eu pegar essa linha aqui do dia 23 de fevereiro, aqui do outro lado vai estar dizendo 20 de outubro. O que quer dizer isso? Quer dizer que essa linha é o movimento aparente do Sol, tanto para o dia 23 de fevereiro, quanto para o dia 20 de outubro, tá? Porque para esses 2 dias, esse movimento aparente do Sol é idêntico, certo? E aí depois, quanto mais próximo do solstício de inverno, mais distante vai ficando, tá? Dessa linha aqui. Tá, então essas são as linhas que representam o movimento aparente do Sol. Aí nós temos aqui em azul as linhas que representam as horas. Então, aqui, 6 horas, 7 horas, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aí, por que não aparece 19 horas aqui? Não aparece porque depois das 19 horas, entre as 18 e 19 horas, no dia 22 de dezembro, a gente já não tem mais o Sol, tá? É como se então ele estivesse lá para baixo. Já é noite, o Sol já se pôs. Tanto que para o dia 22 de junho, que é solstício de inverno, olha só, o Sol ele vai nascer mais tarde, né? Então, aqui, ó, 7 horas, aqui, eu não tenho 6 horas no inverno, porque o Sol nasce um pouquinho antes das 7 e vai se pôr um pouquinho depois das 17 horas, certo? Essas linhas circulares, né, as radiais, representam a altura solar, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, no dia 22 de junho, eu pego aqui meio-dia, no dia 22 de junho, faço um pontinho aqui. E aí, eu venho nesse círculo. Eu poderia até olhar aqui também, tá, gente? Nessa parte de cima, mas eu vou projetar até para ver lá onde está o valor. Eu venho aqui, ó. Vai dar exatamente nesse ponto. Então, entre 30 e 50 eu tenho 40. Então, nesse caso, a minha altura solar é de 40 graus. E essas linhas radiais aqui representam o azimute. Então, aqui nesse caso, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. 180, 270. Tá? Então, 280, 290, 300, 310, 320 e assim por diante. Certo? Então, na prática, também é importante utilizar cartas solares cuja variação da latitude representada
com relação à real seja até por volta de 3 graus, não vai resultar em desvios significativos. Então, o que vai acontecer, turma? Talvez a gente não tenha a carta exatamente para aquela latitude. A gente pode ter de a cada 1 grau, ou às vezes com uma pequena variação. E se essa diferença não for superior a 3 graus, não é tão significativo. Ok, e quais são as aplicações práticas dos diagramas solares? Para que a gente utiliza então? A gente utiliza para saber exatamente qual é o azimuth e a altura solar em cada horário desejado ao longo de um ano inteiro, e é preciso saber interpretar o diagrama solar para cada local do projeto. A carta solar é uma ferramenta de auxílio ao projeto que é muito útil porque vai nos dizer a posição exata do Sol num determinado momento. Pode-se saber, por exemplo, se o Sol vai penetrar em uma abertura, se vai ser sombreado por uma edificação vizinha e se deve ou não ser sombreado por proteções solares para determinada orientação. Então, a gente consegue saber qual é a incidência dele exatamente na edificação, quais são os sombreamentos que um edifício determinado vai fazer no plano, se é preciso a gente ter algum elemento de proteção, tá? Então, tem várias aplicações. A gente consegue também saber quais são os horários de insolação. Pode-se obter os horários de insolação sobre superfícies horizontais e verticais, segundo a orientação determinada. O sombreamento do entorno. Então, um diagrama solar pode ser utilizado para determinar o sombreamento que o edifício faz no entorno, né, como eu tinha dito. E a penetração da luz solar. Com um diagrama solar, a gente pode desenhar a penetração solar em um ambiente para dias e horários especificados. Esse procedimento é útil quando se quer que o Sol incida diretamente em certo ponto do ambiente, ou quando se quer evitar que o Sol penetre por uma abertura. Tá? Então, a gente consegue ver exatamente qual que vai ser a mancha de Sol dentro de uma edificação a partir da entrada do Sol por uma abertura. Horários de insolação. Então, aqui um exemplo para uma carta solar de latitude 24 graus Celsius. Então, turma, vocês entenderam? A gente tem uma carta solar para cada latitude, tá? Então, ela muda de acordo com a latitude, porque conforme a latitude a gente tem uma incidência diferente de radiação solar. E aí o movimento aparente do Sol é diferente para cada latitude. Então, aqui, tendo-se uma superfície vertical, orientada, por exemplo, a nordeste, como assim? O que a gente faz, então? A gente está imaginando aqui que nós temos uma fachada aqui, tá? E que ela está orientada para nordeste. Nordeste é entre o norte e leste. Então, nesse caso, como é exatamente nordeste, eu pego aqui 45 graus, faço uma linha até o meio aqui da minha carta, que é onde está o meu observador, ou a minha edificação, e aí eu passo aqui uma linha que é perpendicular a ela, tá? Então, essa reta indicativa da direção da superfície vertical orientada a nordeste, que é como se fosse a minha edificação aqui então, tá? Como se aqui tivesse a minha janela, como se aqui tivesse a minha parede. E aí, então, o que a gente consegue entender aqui, né? Tudo que está para trás dessa linha aqui, tudo que está achurado, é uma área que a gente já não tem mais a incidência da radiação solar, tá? Então, o que a gente pode imaginar aqui, ó? Vou mostrar no dia 22 de junho, tá? No dia 22 de junho, eu vou ter incidência de radiação solar a partir do momento que o Sol nasce. Por quê? Porque eu tô vendo aqui, que tá aparecendo aqui na minha carta. Então, no dia 22 de junho, eu vou ver o Sol vai incidir nessa fachada durante todo o período da manhã, 11 horas, 12 horas. Aqui tá tampado, mas eu tô vendo que ele vai aparecer também 1 hora, né? Não, aqui é 12h30, 13 horas, 13h30, 14, 14h30. E lá pelas 15 horas, logo para frente, eu não vou mais ter incidência de radiação solar direta nessa fachada no dia 22 de junho. Se eu pegar dia 22 de dezembro,
eu tenho incidência de radiação solar nessa fachada a partir do momento que o sol nasce, depois todo o período da manhã e depois do meio-dia não tem mais incidência de radiação solar direta. Perceberam? Então, nesse caso aqui, quanto mais próximo do dia 22 de junho, mais vai ter incidência de radiação solar nessa fachada. Então, através da leitura direta na carta solar, a gente vê que a superfície voltada para o Nordeste, se estiver livre de obstáculos externos, vai receber radiação direta do Sol, por exemplo, né, aquilo que eu falei, no dia 22 de dezembro, desde o nascer do Sol até o meio-dia. E aqui um outro exemplo, no dia 3 de abril, aqui essa linha, e 11 de setembro, porque o dia 3 de abril, gente, se a gente olhar lá do outro lado da carta, vai estar escrito 11 de setembro, tá? Porque equivalem ao mesmo dia, ao mesmo movimento aparente. Desde o nascer do Sol até aproximadamente, então, se a gente for olhar aqui, ó, 13 horas e 45 minutos. Então, aqui meio-dia, meio-dia e meio, 13, 13h30, e aqui onde cruzou com essa linha. Mais ou menos 13 horas e 45 minutos. Aqui só um exercício para a gente ver, entender melhor a parte de encontrar quais são os azimutes e alturas solares. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai localizar na carta solar para a cidade de Florianópolis, que é de latitude de 27 graus sul, e completar aqui essas informações para as 9, 12 e 15 horas, para o solstício de verão, equinócio e solstício de inverno, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Então, aqui, olha, primeira informação, 21 de dezembro, 9 horas, tá? Então, a primeira coisa a fazer é pegar uma carta solar que tenha a mesma latitude de Florianópolis, ou com uma variação de menos de 3 graus. Então, tá, peguei essa carta com a latitude de 27 graus Celsius. Eu vou pegar o dia 22 de dezembro, nessa linha. Vou chegar, gente, até o horário, que é o horário que eu quero determinar, que é 9 horas. Então, eu cheguei aqui e faço um ponto, tá? Fiz um pontinho aqui, que é o horário e o dia que eu quero determinar essas informações de altura solar e de azimute. Aí, o que eu vou fazer na sequência? Eu vou pegar aqui meio-dia. Desculpa, gente, não é meio-dia, coincide com meio-dia. Eu vou pegar exatamente esse ponto aqui do meio, que é o ponto onde está o observador e a edificação, e vou ligar até o ponto que eu marquei a hora do dia e o dia que eu quero. E vou estender até o final lá do meu diagrama, tá? Então, eu tenho essa linha aqui. Essa linha vai me dar a informação do meu azimute, tá? Então, esse ângulo aqui do zero com essa linha que eu acabei de marcar é o azimute, que vai me dar qual que é a posição do Sol em relação ao norte. Qual que é esse ângulo? Esse ângulo vai ser um pouquinho mais do que 90 graus, né? Então, aqui eu tenho 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Então, tá entre 90 e 100. Eu posso dizer, então, que esse azimute aqui é de 95 graus, certo? E aí, de novo, pegando a partir desse ponto e acompanhando essa linha na circunferência, eu vou ver aqui, nesse eixo, qual é a altura solar. Então, nesse caso aqui, fazendo essa projeção, eu tenho que a altura solar vai ser próxima de 40 graus. Aqui essa linha tá um pouquinho torta. 50 graus aqui mesmo, tá certo? Aqui eu tenho aqui 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e 90 exatamente aqui no meio, certo? Então, eu já consigo colocar essa informação lá, que o meu azimute é de 95 graus e que a minha altura solar é igual a 50 graus, tá? Eu vou fazer com vocês, aqui para vocês verem, mais um.
Vamos pegar o dia 21 de março, que é a mesma coisa do dia 21 de setembro, e confirmar aqui essas informações. Vamos pegar para as 15 horas, tá? Voltando lá. Vou mudar aqui o meu ponteiro. Então, para as 15 horas, eu falei para o dia 21 de março, né? Que também equivale ao dia 23 de setembro. 15 horas. Fiz um pontinho aqui, tá? Então, ó, 15 horas, cruzando com o movimento aparente do Sol para o dia 21 de março e 23 de setembro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui do meio da minha carta, do meu diagrama, como se fosse a edificação, ou onde está a pessoa, né? E vou fazer uma linha até encontrar o final aqui do meu diagrama, certo? E aí, então, eu consigo ter uma informação, ter duas informações, né? Uma delas vai ser a altura solar, que eu pego aqui, ó. Eu vou ler aqui, então, não arrastou, que vai ser, então, de 40 graus. Eu vou colocar aqui que ó, a altura solar, então, para esse dia e horário é de 40 graus. E o meu azimuth, gente, ó, eu vou estender aqui só para vocês entenderem. O meu azimuth é esse ângulo aqui, ó. Tá? Então, sempre no sentido horário. Aqui eu já tenho 270, então é 270, 280, 290, aqui é 300, então 295, poderia dizer, né? Certo? Deixa eu voltar lá só para conferir os resultados. A altura solar coloquei 40 e o azimuth 295. Exatamente 295, a altura solar vai dar exatamente 39 graus. Tá, gente? Não tem problema, deu uma diferença bem pequenininha, porque eu não tenho essa precisão toda aqui nos slides, na projeção aqui. Uma coisa importante, os azimuths ao meio-dia sempre são de 0 graus Celsius. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, nesse mesmo dia que a gente estava vendo, 21 de março, meio-dia, ó, o ponto vai estar aqui. Então, qual que é o ângulo que eu vou pegar do meu meio, passar por essa linha e chegar até aqui, né? Qual que é o ângulo que vai estar fazendo essa linha com essa minha linha de 0 graus do norte? É zero, né? Então, o azimuth é zero. A altura solar não é zero, nesse caso aqui em específico, né? Qual que vai ser a altura solar aqui? Deixa eu... Posso ler ela aqui, ó. 50, 60, 60 graus, tá? Então, deixa eu só conferir lá. Aqui tá colocado 63, porque tem mais precisão. Mas o azimuth, 0 graus, e a altura solar a gente tem que verificar. As alturas solares para o mesmo dia, às 9 e 15 horas, são sempre as mesmas, tá? Da mesma forma como das 8 e das 16 horas são as mesmas, como Não, desculpa, gente, das 10, das 9 e das 15 horas e Tá certo, tá? Das 8 da manhã e 16 horas. Porque tem uma diferença igual de horas em relação ao meio-dia, tá? Das 11 horas e das 13 horas, e assim por diante. E os azimuths serão complementares, ou seja, ambos com a mesma distância angular do norte. Aqui, gente, a gente vai fazer um exercício para verificar o comprimento e a direção de uma sombra projetada por um poste que tem 8 metros de altura, localizado em Florianópolis, no dia 21 de junho, às 9 horas da manhã. Então, o que a gente tem que fazer primeiro, tá? Aqui a gente está mostrando um triângulo retângulo, já vou mostrar por quê.
A coisa mais importante para começar é a gente pegar e ir na carta solar e identificar qual é o azimuth e qual é a altura solar. Então, para a latitude de Florianópolis, na carta solar de Florianópolis, no dia 21 de junho, 9 horas da manhã, tá? Então, vocês podem pegar depois e fazer aqui pela carta, sozinhos, para vocês exercitarem. E a gente já tinha, como se tivesse já visto essa informação aqui, tá? Então, no dia 21 de junho, o azimuth é igual a 45 graus e a altura solar 24 graus, que é o que estava querendo lá, né? Então, a partir do diagrama, a gente já tirou essa informação. Nós podemos calcular, gente, o comprimento da sombra, né? Utilizando lei do seno e do cosseno. Então, nesse caso aqui, a gente calcula como se fosse assim. A sombra, tá? Que a gente vai ter o comprimento da sombra para as 9 horas do dia 21 de junho, vai ser o tamanho do meu poste, a altura dele, que é 8 metros, dividido pela tangente da minha altura solar, que é 24 graus, tá? Que é esse ângulo aqui, tá? Então, a gente utiliza aqui a fórmula que a tangente de θ é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. E aí, a gente consegue chegar aqui nesse resultado. Se vocês colocarem na calculadora, 8 dividido pela tangente de 24 graus, vai dar 18 metros. Então, a gente já sabe que o comprimento da sombra desse poste de 8 metros, em Florianópolis, às 9 horas da manhã do dia 21 de junho, vai ser de 18 metros, tá? Utilizando essa fórmula. E aí, a gente pode, então, desenhar essa projeção dessa sombra, tá? Como que a gente pode fazer isso? Nesse caso, eu não preciso saber a fórmula, não preciso utilizar a fórmula, mas eu preciso das informações de altura solar e de azimuth. Então, aqui, a gente tem uma representação de vista superior, onde a gente tem o poste e o norte. NG é norte geográfico, tá, gente? Então, o norte não tá exatamente para cima aqui. E a vista frontal aqui do poste com 8 metros de altura. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Primeiro, a gente vai vir aqui na vista frontal, tá? O que que a gente vai fazer? A gente vem aqui, onde está o poste na parte mais alta, traçamos uma linha horizontal para a gente ter como base para traçar o ângulo. O ângulo aqui que a gente vai marcar é da altura solar, tá? Então, a altura solar, a gente sempre vai marcar numa vista ou num corte, tá? Então, a altura, a gente associa esses desenhos que a gente tem a informação de altura, né? Então, usando um transferidor, ou se estiver fazendo no AutoCAD, eu posso fazer girando uma linha, eu vou fazer essa linha aqui, formando um ângulo de 24 graus. E aí, eu vou estender essa linha, então, até lá embaixo, no chão, tá? Esse aqui é o comprimento da sombra do poste. Então, percebam, quanto mais alto estivesse o sol, quanto maior a altura solar, menor seria essa minha sombra, concordam? E quanto menor a altura solar, maior seria essa sombra. Bom, feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e medir qual que é esse comprimento, nessa vista ou no corte. Nesse caso, o comprimento deu 18 metros, que foi inclusive aquilo que a gente calculou. Então, eu venho aqui, eu posso medir com o escalímetro, se eu estiver fazendo desenho à mão, ou eu posso pegar e medir lá no AutoCAD, se eu desenhei no AutoCAD, tá? Gente, eu não vou pegar aqui e só transferir isso aqui numa linha reta, tá? Por quê? Porque o sol, ele não tá vindo daqui do lado. Eu preciso primeiro localizar qual é a posição do sol lá na minha planta, na minha vista superior, em relação ao meu norte,
E isso eu consigo fazer utilizando a minha informação do azimuth. Então, nesse caso, a gente viu que o azimuth é de 45 graus. Eu vou pegar aqui, ó, então eu tenho o norte, eu tenho o poste aqui, tá? Eu vou colocar uma linha que é em relação ao meu norte geográfico, que é dado, e vou marcar aqui um ângulo, no sentido horário, que é o azimuth que eu tenho, que é 45 graus, utilizando um transferidor ou no AutoCAD, girando essa linha. Tá? Isso quer dizer, então, que o Sol está vindo nessa direção. E aí, então, a minha sombra vai estar também nessa continuação aqui. Tá? Então, aqui eu posso traçar essa linha, e aí eu venho nessa linha aqui, que eu marquei a continuação, e marco os 18 metros que eu tinha encontrado lá na minha vista. Tá? Então, isso aqui é a sombra do meu poste, em Florianópolis, nesse dia e hora específica, certo? Vocês podem tentar fazer tanto à mão, utilizando um transferidor ou um escalímetro, em qualquer escala, ou tentar desenhar no AutoCAD. Tá? Então, aqui tem mostrando qual que é a sequenciazinha, que é essa que eu acabei de fazer aqui com vocês. Sombreamento. Como que a gente faz para identificar qual que é o sombreamento que um edifício vai fazer? Então, aqui nesse caso, eu quero verificar qual que é o sombreamento do entorno causado por uma edificação na cidade de Florianópolis, no dia 21 de março, às 9 horas e 12 horas. A gente já tinha as informações de azimuth e altura solar lá naquele outro quadrozinho, né? Porque eu peguei, olhei na carta solar com a latitude para Florianópolis e já identifiquei. Bom, então aqui eu tenho desenhado a vista superior da edificação e a vista frontal, tá? Preciso, então, primeiro ter a informação do azimuth e da altura solar. O azimuth para as 9 horas é de 65 graus e o azimuth para as 9 horas é de 39 graus. Desculpa, a altura solar para as 9 horas é de 39 graus. Nesse caso aqui específico, o norte está para cima, tá? Um pouco mais simples. E aí, a gente vai fazer igual eu mostrei no exercício do poste. Primeiro, a gente vai lá na vista frontal, certo? Na vista frontal, eu vou desenhar uma linha aqui de apoio, horizontal, né, paralela à minha linha do chão, e vou marcar aqui um ângulo com a altura solar, que nesse exemplo aqui é 39 graus. Isso aqui está me dizendo como que vai ficar, qual que vai ser o comprimento da minha sombra, tá? Então, aqui eu vou estender, e essa mesma linha, se eu fizer aqui o mesmo ângulo, tá, gente? Eu posso fazer um por um, se eu tiver no AutoCAD, eu posso ir copiando. Vou marcar essa outra extensão. Então, aqui nesse caso, eu já consegui descobrir qual que é o comprimento da minha sombra, né, que é daqui até aqui. Qual que é o tamanho dela. Eu vou vir aqui com o meu escalímetro e vou medir daqui até aqui, ou no AutoCAD, com a ferramenta Distance. E eu descobri que o comprimento é de 30,90, tá? Eu não posso transferir, gente, isso aqui exatamente aqui para cima, como se fosse uma projeção ortogonal. Não, a informação que eu tirei daqui é qual que é o comprimento da sombra, apenas, tá? Que é 30,90. Olhando de frente, então é como se estivesse fazendo esse desenho aqui mesmo, tá? O sombreamento. Só que não é como se eu estivesse olhando daqui. Nesse caso, é como se eu estivesse olhando daqui, ó. Tá? Isso em função do azimuth. Por isso que eu tenho que vir depois aqui na minha planta. Em relação ao norte, eu vou marcar o azimuth, que nesse caso é 65 graus, tá? Ó. Marquei o azimuth. Posso pegar aqui essa extremidadezinha do prédio, que é mais fácil, né? Marco 65 graus com o transferidor ou no AutoCAD e encontro essa linha aqui. Eu posso fazer isso à mão, um por um, ou, se eu estiver fazendo no AutoCAD, eu já descobri essa linha, eu posso ir copiando ela. Então, eu vou ter várias linhas zonas lá. Ó. Eu não sei exatamente o tamanho ainda, né? Na verdade, eu sei que é 30,90, mas eu posso marcar isso depois.
Então, eu venho aqui, marco 30,90. E aí, eu posso marcar 30,90 em todas as linhas. Tá? Com o escalímetro inclinadinho, ou se for no AutoCAD, eu posso também fazer essa linha já com 30,90. Aí, eu venho e fecho aqui. E essa aqui vai ser a sombra da minha edificação, certo? Tentem fazer, tá, turma? Para vocês verem se vocês entendem. E depois eu vou fazer exercício com vocês para tirar as dúvidas disso daqui. Aqui mostrando para as 12 horas, tá? Mesmo processo, só que nesse caso o azimuth é de 0 graus, né? Então, o sombreamento vai ficar exatamente aqui, formando 0 graus com o norte. E a sombra vai ficar bem menor, porque a altura solar às 12 horas é de 63 graus. A gente pode colocar na fórmula só para confirmar se o que a gente desenhou lá na vista, utilizando a altura solar, né, que a gente mediu 30,9, vai dar exatamente aqui também. Então, nesse caso aqui, a sombra para as 9 horas no dia 21 de março, a gente colocou 25, que é a altura da edificação, dividida pela tangente de 39 graus Celsius, que é a altura solar para aquele horário. E aí, nós vamos ter 30,9 metros. E aqui também, verificando se deu certo para a situação de 12 horas no dia 21 de março. Aqui, gente, uma outra aplicação que a gente pode fazer também para ver a sombra. E também a incidência da radiação solar dentro da edificação. Então, aqui nesse caso, a gente está determinando a sombra do edifício e a radiação solar no ambiente para as 9 horas, no dia 21 de janeiro, nesse exemplo para Maringá, latitude de 24 graus Celsius. Então, para esse caso aqui, eu teria que pegar a minha carta solar de 24 graus Celsius, aí eu preciso descobrir qual é o azimuth e qual é a altura solar para as 9 horas no dia 21 de janeiro. Tá? Aí, gente, é o mesmo processo, tá? Aqui tá dado, depois eu posso olhar com vocês na carta, que o azimuth é 95 graus e a altura solar é 55 graus. O que eu faço primeiro? Então, primeiro, eu vou lá no corte ou na minha vista frontal, tá? Traço. Por que eu tô fazendo aqui do lado direito, tá, gente? Porque eu já tô vendo, já consigo ter uma ideia que o sol tá vindo desse lado. Eu até poderia fazer aqui, não teria problema nenhum. Só que depois eu entenderia que não ia dar certo. Tá? Então, eu sei que nesse caso, para essa situação, 9 horas da manhã, o sol tá vindo mais aqui do leste. Então, eu já tô marcando do lado direito aqui no meu corte, tá? Então, eu pego, traço uma linha aqui de auxílio, né, continuando aqui, e marco esses 55 graus aqui, que é a minha altura solar. Tá? Então, aqui eu vou ter qual que é o sombreamento. Eu poderia vir aqui também, já na minha janela, que é o que a gente vai fazer logo depois, e também marcar essa linha auxiliar aqui, e marcar 55 graus aqui. Ou se eu tiver no AutoCAD, tá, gente? Essa linha tinha que ser igual a essa. Eu posso só copiar essa linha e projetar ela lá pra dentro. Mesma coisa aqui. Marco os 55 graus e marco a incidência lá, tá? Aqui eu também vou conseguir saber, então, como que essa radiação está incidindo dentro da minha edificação. Bom, marquei aqui essa continuação e vi que deu 2,60. Vim aqui com o escalímetro medir. Eu não posso projetar, tá, gente? Ó, parece que é, mas não é, ó. Tá? Ela não vai bater lá. Por quê? Porque o norte, ele não está alinhado aqui. Então, o que eu faço agora? O norte, ele tá aqui inclinadinho em relação à minha edificação.
eu vou pegar e vou marcar o azimuth, que é 95 graus. Então, com o transferidor, vou marcar aqui o azimuth, eu tenho essa linha aqui, ó. Eu poderia ter marcado esse azimuth aqui, né, aqui como se fosse meu norte, aqui eu transfiro ele pra cá. E eu vou marcar esse ângulo de 95 graus aqui. E aqui, então, tá a continuação, tá? Ó, a sequência. Então, eu vou transferir essas linhas todas pra cá. E nessas linhas, eu vou marcar esse comprimento que eu encontrei aqui, que é de 2,60. Marco com o escalímetro ou no AutoCAD e fecho lá. Certo? Então, esse é o sombreamento da minha edificação. Aqui tá mostrando como que fica a incidência, a mancha de sol dentro do ambiente. Então, aqui foi feito exatamente aquilo que eu mostrei pra vocês lá, né? Essa linha aqui, transferindo aqui pra dentro. Eu marquei a medida aqui da distância da parede até onde começa a incidência, que é de 63, e da incidência da radiação até onde ela termina, que é de 1,40. E aqui a mesma coisa, tá, gente? Eu poderia ter feito aqui uma linha, né, auxiliar, marcado o meu norte, e calcular e marcado aqui os 95 graus. E aí, eu estendo lá dentro. Então, eu já sei que o Sol está incidindo dessa forma, tá, gente? Porque é isso que quer dizer essa linha. Quer dizer que o Sol, ele está entrando nesse sentido. Faço do outro lado, venho aqui com o escalímetro ou no AutoCAD e marco aqui inclinado o 63 que eu marquei aqui, que eu medi, e o 1,40 que eu medi aqui também, certo? Aí, aqui vai paralelo à minha janela, porque ela é retangular. E essa, então, aqui é a mancha da incidência da radiação solar no interior da minha edificação. Bom, eu vou deixar para vocês um exercício para vocês tentarem fazer, tá? Que é determinar o período de insolação na fachada sudoeste de uma residência em jardim, tá? Então, vocês vão olhar lá como que eu mostrei que faz aquele outro exercício, tá? Então, a fachada sudoeste, né, com incidência de insolação na fachada sudoeste. E vocês vão me dizer, pelo menos, qual que é a incidência nos solstícios de verão e de inverno, tá? Essa atividade vocês não vão entregar, gente. Vocês vão anotar isso, vão tentar fazer, vão anotar, vão tirar dúvidas comigo. E aí, depois, a gente vai fazer juntos. A gente vai conferir juntos isso, certo? Então, olha só para começar. Tô dizendo que é uma fachada sudoeste, né? Quer dizer, então, aqui tá a pessoa. Eu vou pegar aqui o meio do sul e do oeste. Vou traçar uma linha perpendicular aqui. E aí, perpendicular a essa linha que a gente chama de normal, eu vou traçar uma outra linha. Tá muito torto, gente, mas é isso, tá? E tudo que ficar daqui pra trás, a gente esconde. Isso aqui que fica aparente é a quantidade, é a radiação solar que vai ter incidente diretamente nessa fachada, tá? Então, tentem raciocinar isso e anotar para a gente poder fazer juntos depois. Mostrando exatamente aquilo que eu fiz. Fica mais fácil. Eu deixei para vocês já, lá no nosso ambiente virtual, a carta solar equivalente a menos 21 graus, ou 21 graus sul, que é o que a gente vai utilizar para jardim. E também um outro exercício que vocês vão determinar a sombra do edifício e a radiação solar no ambiente para as 9 horas no dia 21 de março em jardim. Tá? Então, nesse caso, tá até um pouco mais fácil, o norte está para cima. Eu deixei esse exercício para vocês lá no ambiente virtual separado, tá? Vocês podem imprimir se vocês quiserem, vocês podem redesenhar no AutoCAD. Então, tanto faz fazer à mão quanto fazer no AutoCAD. Primeiro, vocês têm que pegar a carta solar de jardim,
de 21 graus, menos 21 graus, ou 21 graus sul, que é o que eu deixei também disponível para vocês, e encontrar a altura solar e o azimuth para as 9 horas no dia 21 de março, tá? E aí depois seguindo aqueles procedimentos que eu acabei de mostrar para vocês. Primeiro em corte, para localizar o tamanho da sombra, e depois a planta baixa, para marcar a sombra do edifício e a incidência da radiação solar direta dentro do ambiente. Bom, turma, então esse era o conteúdo de aula. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês, um programa que eu deixei para vocês o link, onde vocês podem fazer o download, que é do LabEE, assim como outros programinhas que eu marquei para vocês, se chama Sol-Ar, tá? Então é um programinha muito simples, onde a gente consegue acessar as cartas solares para todas as latitudes. Então aqui tem algumas, ó. Vocês podem deixar desativado esse transferidor, caso ele esteja ligado, tá? Já tem algumas cidades, então, por exemplo, Curitiba, tá? Já tenho aqui, Porto Alegre, Recife, né? Tá? Ou, se a gente não tiver aqui a cidade que a gente quer, a gente vem aqui e marca a latitude, tá? Vou desligar aqui a trajetória. Não, deixa a trajetória e vem aqui em nenhum. Eu vou colocar aqui, então, por exemplo, menos 21, tá? Por que menos? Porque é pro sul. Coloco o Enter e vai aparecer aqui, então, a carta solar, que é a que eu quero, que é para Jardim, por exemplo. Gente, qual a diferença se eu colocar só 21? 21 só é a trajetória aparente do Sol para a latitude 21 norte, tá? Então, para o hemisfério norte. E aí é completamente diferente, porque a inclinação do Sol é maior para o sul, tá? É diferente para a gente do hemisfério sul, que a inclinação é maior para o norte. Tá? Então, baixem também esse programinha, deem uma explorada, porque a gente pode precisar de outras cartas também, e para a gente explorar, para vocês explorarem outras cartas, que depois a gente vai precisar utilizar também.